Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa quinta aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos lendo aqui sobre o resumo do Gruden, capítulo de número 56 do livro-texto. Então, leia para nós, Tomé, os anjos serão julgados, vamos fazer uma leitura, né? Quem tiver dúvida, levanta a mão e aí a gente vai debatendo, tá bom? Por favor. Os anjos serão julgados. Pedro diz que os anjos rebeldes foram recolhidos ao inferno, no abismo de trevas, para esperar o juízo, 2 Pedro 2:4. E Judas afirma que eles estão guardados por Deus para o juízo do grande dia, Judas 6. Isso significa que, pelo menos, os anjos rebeldes ou demônios também serão submetidos ao julgamento no último dia. Joia. Alguma dúvida sobre esse ponto? Que eu sei que aqui a complexidade aumenta um pouco mais. Unindo ainda com o Apocalipse, algumas profecias que falam que anjos seriam soltos naqueles dias, seria, de fato, uma interpretação literal ou seria uma alegoria daquele grande juízo que viria, né? Então, aqui é um pouco mais complicado, né, meus irmãos? Aí fala que eles estão guardados, né? Para o juízo, né, aqui do grande dia. Agora, alguns teólogos vão dizer que esse juízo do grande dia tem a ver também com os 7 anos da tribulação. Eu não ia entrar naquele assunto de novo, mas deixa eu falar. Pode falar, Tomé, está na aula, é tema da aula. O Leandro Lima, que o pastor indicou para a gente, ele fala em um dos vídeos dele que antes ele pensava que os filhos de Deus, descrito lá em Gênesis 6, fossem descendentes de Sete. Mas aí depois ele mudou de opinião e fala que os filhos de Deus, descrito lá em Gênesis 6, são os anjos. E eu acredito que esses anjos aí que estão guardados são os anjos que se rebelaram, porque é uma classe diferente dos demônios que estão nas regiões celestes aí. Então, aí, você vê, são assuntos que demandam muito pano para manga, né? Tá bom? Aí se a gente, assim, eu particularmente, né, nesse ponto, deixa eu até dar meu parecer, tá, irmãos? Eu gosto de fazer sempre uma leitura literal. Nesses textos eu faço uma leitura literal. No texto de Apocalipse também faço uma leitura literal. Pastor, mas me explica como em Apocalipse alguns demônios serão soltos. Eu faço uma leitura literal. Dá margem para alegorização? Dá. E para as especulações? Também, mas eu procuro ficar na simplicidade da literalidade. Para mim é mais fácil de entender essa complexidade, entendeu? Tá bom? Só passando para vocês aqui como eu penso sobre essa questão. Mas o Tomé tem um pensamento um pouco diferente. Eu respeito, viu, Tomé? Você viu, o pastor reverendo Leandro Lima, ele também tem um pensamento, né, um pouco mais voltado para a alegorização. Ao mesmo tempo, ele procura também fazer uma leitura um pouco mais histórica. Ou seja, são leituras, irmãos. Lembram uma das frases que eu disse bastante na aula? Que Apocalipse, inclusive essa frase é dele, né, eu aprendi naquele material dele, que o Apocalipse ele está repleto de doutrinas, mas ele também está repleto de alegorizações. Então, tem vezes que eu também sei que interpretar literalmente é difícil e não fecha. Por quê? A descrição daqueles seres que causam mal aos habitantes da Terra é uma descrição de um filme de ficção, né? Parece um alien, né? Sim. Que está lá em Apocalipse. Ou seja... A interpretação dele, como eu falou, e eu já ouvi falar. Então, o próprio diabo, o chefão, está lá, porque lembra que ele está preso no ano? É uma interpretação da presbiteriana, mas acredita que ele falou aí, esses anjos, essa classe de anjos, e também o próprio chefe, Satanás, porque eles também preso. Tá lá. Mas eu pergunto, Pedro disse que o diabo anda em derredor.
Eu não acredito que o diabo está preso com esses anjos, não, porque ele cita aí uma classe de anjos que se rebelaram, mas ele não fala a rebelião, o motivo que foi. Mas, pelo menos, o que dá a entender nesses textos aí não é nem a alegorização, mas o que dá a entender é que é uma classe de anjos que foram presas e estão aguardando o juízo, aprisionados no abismo. Então, a gente sabe que não é o diabo e nem os seus anjos, porque o diabo e seus anjos foram precipitados para a terra, e ele falou, né, ai da terra, porque o diabo foi precipitado lá. E a gente sabe que eles ainda têm influência sobre a humanidade. Então, eles estão soltos. E o diabo só vai ser preso, para quem acredita, né, no início dos 1000 anos, do milênio. Mas a É interpretação uma classe de anjos que eu acredito que são os filhos de Deus de Gênesis 6. Mas a interpretação presbiteriana, além que você falou que ele é presbiteriano, desses anjos, dessa classe, eles também acreditam que o diabo está preso nesse... Está esperando. Então, é que nem eu falei para o pastor outro dia. Eu gosto muito, eu acho a doutrina presbiteriana muito boa. Só que é aquilo que o pastor afirmou, né? Nem tudo dá para a gente afirmar com certeza, porque muita coisa é alegorização. Por exemplo, eu já vi o Nicodemos pregando sobre o milênio, dizendo que o milênio é um milênio simbólico, que a gente já está vivendo esse milênio. Uhum. Não vai ser um milênio literal. E a Bíblia, não, de fato, não deixa claro isso. Então, é uma coisa assim que a gente tem que interpretar e... especulativo, eu acho. Por isso, assim, irmãos, Nada... até só fazendo uma breve citação da última aula, né, quando o Leandro Lima fala que quando Jesus morre na cruz, e aí ele realmente ali realiza todas as obras, que esse momento ele aprisiona o diabo, e que o diabo agora só vai ser solto, né, lá no final, e que agora é o poder do evangelho que está, né, como uma liberação de Deus para a igreja, para realmente impedir as obras do diabo e as obras das trevas e a expansão do reino. Tem muito sentido? Tem, porque quando a gente entende o poder da igreja... Hã? E os textos que falam contrário, Efésios 4... Então é como se a ideia que o reverendo Leandro Lima quer trazer, Júnior, é assim, quem está na desobediência está sob a influência do diabo, mas agora aquele demônio que dominava o mundo todo já não domina mais, porque agora tem uma resposta. Quem é a resposta? É Jesus e é o Evangelho. Então seria mais ou menos o seguinte: Jesus conseguiu vencê-lo, mas agora essas vidas precisam ser libertas do poder das trevas. Então, assim, não queria entrar agora no tema para a gente não desfocar muito. Mas vamos pensar um pouco. E os feiticeiros aí? Não. Que faz que eles estão... Vamos pensar assim, Júnior. Agora, não estou defendendo nem A nem B agora. Sim. Eu também tenho um pensamento diferente, mas assim, estou só cogitando como na última aula. Eu estou fazendo um contraponto, né? Os contrapontos, né? É como se, por exemplo, vamos imaginar aqui, que aqui é o reino de Deus, e aí a obediência, e aqui é o reino do mal, e a desobediência e o pecado. Então, o diabo ele já foi vencido, porque antigamente era como se ele dominasse tudo isso, vamos dizer assim, e ele só não mexia em Israel, só em Israel. Mas com a cruz e com Jesus, o império das trevas foi literalmente vencido. E agora tem Jesus com todo o seu poder, que agora ele reina sobre tudo. Então ele vai, por meio da igreja, por meio do evangelho, a gente vai saqueando e vai conquistando essas áreas, e aí onde entra o poder do evangelho, né, sobre o mal. Seria mais ou menos essa ideia, entendeu? Irmãos, por isso que, assim, é um assunto muito vasto. Eu acredito, para a gente fechar aqui esse ponto, né, já a gente vai voltar. A gente vai trabalhar já sobre angiologia, por isso que eu não queria debater muito aqui, porque eu quero dedicar também uma aula sobre o falso profeta, a besta, o anticristo, esses demônios que se levantarão contra os habitantes da terra. Percebam, irmãos, mesmo que Apocalipse tenha muita alegorização, é aí onde eu digo para vocês que eu gosto de aprender com todo mundo. Há algumas passagens no Apocalipse que diz que as pessoas desejarão a morte lhes será tirada.
dando uma ideia de sentença, ou seja, um acerto de contas com o planeta durante um período. E que aqueles que seguem ao Evangelho, o mal não vai atuar sobre eles, porque eles são selados. Então percebam que, ao mesmo tempo que tem muita alegorização, tem também, na minha opinião, muita literalização. Nunca na história da humanidade aconteceu algo dessa forma. Pelo menos a gente não vê nesses 2000 anos. Então, a ideia que dá é que parece que vai ser aquilo que Jesus disse, um período de tempos em que será curto, porque se não fosse curto, nem os eleitos suportariam, disse Jesus. Então, perceba que as profecias, elas apontam para um acerto de contas. Vai ser lá no final do milênio? Vai ser na tribulação? Aí já é outra questão. Mas a impressão que dá, segundo as profecias, eu particularmente, irmão, já disse, fui treinado numa escola pré-tribulacionista, pré-milenista. Então, assim, eu ainda pendo para essa linha. É normal, é a minha leitura, foi a minha escola, mas eu estou aprendendo com todos e podem ver que eu, mesmo nos meus dias de seminário, eu sempre fiz muitos apontamentos, muitos questionamentos e eu sempre fui assim com tudo, quanto mais com as questões dos finais dos tempos. Então, a gente vai depois trabalhar sobre a besta, o falso profeta, o anticristo, né? Esses seres, entendeu? Mas, assim, eu olho tudo isso com muita literalidade, tá bom? Também. E pouca alegorização. Mas eu não desprezo a alegorização, até porque as descrições do Apocalipse lá são de ficção de Steven Spielberg, né? Que sai da Terra, né? Fere, é uma coisa... Não dá para entender aquilo lá. Admitamos, irmãos. E como que vai ser? Por isso que eu gosto de dizer, irmãos, quando chegar a gente vai saber. Até lá, a gente especula. E essa especulação honesta, ela é boa. O ruim é quando a gente faz afirmações em nome de Deus. É isso que eu acho que eu estou dando uma contribuição para vocês, tá bom? Tudo bem? Perceba, é uma leitura simples do resumo, né, irmãos? E aí vai, é assim mesmo. É isso que é aula, né? 2:11. Diga, Júnior. 2 Coríntios 2:11, Paulo fala que não devemos ignorar os seus ardis. Sim. Júnior, e outra, eu também eu sou muito influenciado, sabe o quê? John Bunyan, Peregrino, Apolion, Júnior, entendeu? Os mensageiros de Apolion. Para mim, isso é tudo muito real. Outra, eu tenho uma história avivada. A realidade da batalha contra o mal é muito real. Então, para mim, isso tudo, eu ouço os nossos irmãos tradicionais, aprendo com eles, amo a teologia deles, mas também, para mim, o embate no mundo espiritual é muito grande. Então, assim, né? Tá bom? Beleza? Então, vamos prosseguir aqui, senão a gente vai acabar ali com o resumo. Né? Vamos lá, Tomé, continua. Ajudaremos no trabalho de julgamento. Pode ler para nós. Está bloqueado, Tomé. Um aspecto bastante surpreendente do ensino do Novo Testamento é que nós, crentes, tomaremos parte no processo de julgamento. Isso é um mistério, irmãos. Não me pergunte como isso acontecerá. Assim como não me pergunte como nós reinaremos com Cristo. Tá bom? Eu gosto muito das especulações e dos devaneios, tá, meus irmãos? Mas tem horas que a gente não tem dimensão de como isso se dará. Eu só sei que ele prometeu que aquele que perseverar até o fim reinará com ele. E o que será isso? Eu acredito nisso, mas eu não tenho noção de como vai se dar isso, tá bom? Então, continuando, Tomé, por gentileza, né? A necessidade do juízo final. Já que ao morrer os crentes passam imediatamente para a esperança de Deus e os incrédulos para o estado em que são separados de Deus e submetidos ao castigo, podemos perguntar por que Deus estabeleceu um momento do juízo final.
Berkhoff observa de maneira sábia que o juízo final não tem o propósito de permitir que Deus descubra a condição de nosso coração ou o padrão de conduta de nossa vida, pois ele já os conhece nos mínimos detalhes. Então, né, muito sábia essa descrição. Tudo bem? Podemos continuar? Por gentileza, Júnior? Agora, deixa o Tomé descansar um pouco. Ok. Só sobre aquela questão do anjo lá, que não guardou a sua... e teve relação com mulher, me parece um pouco mitológica, a mitologia grega, né? Eu também eu não acredito na literalidade lá. E assim, para mim, ali, como eu já mencionei, respeito quem pensa de outra forma, mas, na minha opinião, ali eu vejo que são seres humanos. Exato, ser humano. Mas, vamos lá. Beleza. A justiça Quem sabe Deus... uma hora, Júnior, a gente faz um debate só sobre isso. Né, Tomé? Vamos conversa, vamos fazer os contrapontos, né? Respeitando. Fica aí para um bom trabalho, né? Quem sabe. A justiça de Deus no juízo final. A Escritura afirma de modo claro que Deus será inteiramente justo e ninguém será capaz de reclamar contra ele naquele dia. Deus é aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. 1 Pedro 1,17. E para ele não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. Compare com Colossenses 3,25. Por essa razão, no último dia, toda boca se calará e todo mundo será culpado perante Deus. Romanos 3,19. Sem que ninguém seja capaz de reclamar que Deus o tratou de maneira injusta. Dando aquela ideia, né, Beatriz, da soberania de Deus, do caráter reto de Deus, e aí é onde a gente se apequena, né? Continuando, pode ler para nós, Júlia? Aplicação moral do juízo, né? Aplicação moral do juízo final. A doutrina do juízo final exerce várias influências morais positivas sobre a nossa vida. Primeiro, a doutrina do juízo final satisfaz nosso senso interior e necessidade de justiça no mundo. A gente falou antes, né? Isso. O fato de que haverá um juízo final assegura-nos que, em última análise, o universo de Deus é justo, pois Deus está no controle, mantém registro preciso e administra julgamento justo. Quando Paulo diz a escravos que seja submisso a seus senhores, assegura-lhes, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Semeadura, né? Colossenses 3:25. E aqui, meus irmãos, sejamos honestos, em dias em que a maldade, a injustiça, o crime tem proliferado, a impressão que a gente tem é que parece que o mal venceu. E essa ideia do mal que vence, ela é terrível para uma sociedade, porque a gente perde a esperança, a gente vai para a desesperança e a gente também se enfia na maldade. Podem ver que em países onde a influência cristã e os ensinos cristãos não prevaleceram, as pessoas perderam esse senso, né? Ou mesmo em civilizações que aparentemente eram cristãs, mas se renderam para o mal. Então, esse senso de juízo, ele tem que ser preservado, e a gente não pode perder isso de vista, porque se a gente perder isso de vista, a gente está entregando para o diabo de mãos beijadas, né, aquilo que Deus um dia fará sobre a terra, né? 2, Júnior, por gentileza. A doutrina do juízo final capacita-nos a perdoar aos outros livremente, percebendo que não cabe a nós vingar-nos do que nos ofenderem, ou mesmo desejar-lhe fazê-lo, porque Deus reservou esse direito para si mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Dessa maneira, sempre que formos ofendidos, podemos entregar nas mãos de Deus qualquer desejo que causa dano ou de pagar com a mesma moeda à pessoa que nos ofendeu, sabendo que toda ofensa no universo terá retribuição no final. Ou ela acabará sendo considerada paga por Cristo quando ele morreu na cruz, se o ofensor tornar-se cristão, ou será paga no juízo final, por causa daqueles que não aceitaram Cristo. E aqui, meus irmãos, isso é muito importante, né? Parece bobeira,
Mas aqui a gente começa, eu diria, a entender aquela questão bem simples, que é a diferença de justiça e de vingança. Lembram da máxima? Quando nós queremos fazer vingança, o provérbio antigo dizia, se eu não me engano é budista ou é oriental, cave 2 covas. A atitude da vingança, a gente cava 2 covas, para o nosso adversário e para nós, porque será inevitável que será pior. Uma coisa é justiça e outra é vingança. A Bíblia até dá espaço para que a gente se ire, mas a gente tem que esperar que Deus intervenha fazendo justiça. E como cristãos piedosos, numa sociedade pagã e cruel, se torna muito mais difícil e complexo, porque eles abusam dos cristãos. Mas mesmo assim a gente tem que exercitar a fé, porque uma coisa é justiça, outra é vingança. E num mundo ainda como o nosso, num país como o nosso, em que a justiça é falha, ela é vesga, ou ela não existe, a gente se sente duplamente ferido, né? Porque, ora, a gente entrega nas mãos de Deus para não fazer vingança, e de repente a gente ainda não vê a justiça sendo feita, porque os maldosos manipulam a justiça. Então, se torna mais difícil, mas é o caminho do cristianismo, não tem escolha, né? Eu sei que isso pode parecer simplismo, mas é a vida de renúncia, né? Leia para nós, Beatriz, agora. A doutrina do juízo final capacita... Não, a gente já viu. A doutrina do juízo final constitui um motivo para uma vida justa. Para os cristãos, o juízo final é um incentivo para a fidelidade e boas obras, não como meio de conseguir o perdão dos pecados, mas como meio de alcançar maior galardão eterno. Este é um motivo saudável e bom para nós. Jesus nos diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mateus 6:20. Embora isso vá contra o pensamento popular de nossa cultura secular, cultura que não acredita realmente no céu nem em recompensas eternas. E aqui deixa eu fazer só um adendo rápido, viu, meus irmãos? Eu fui um católico praticante, tá? O católico praticante, ele pratica muito boas obras, viu? E eu vou dizer para vocês que, com vergonha, eu admito que os crentes são muito egoístas. Eles não têm olhos para o outro, porque eles já se gabam serem salvos. E muitas vezes não desenvolvem esse lado de ter compaixão. Eu sei que o católico, me entenda, tá? Ele muitas vezes faz as boas obras, meio que influenciado pelo Espiritismo, para ser salvo. Mas eu digo, sem medo de errar, que muitos católicos, eles tentam replicar aquele modelo da bondade, porque Jesus foi bondoso, do bom samaritano, de atender a prostituta Maria Madalena, de não atirar pedras. E assim, irmãos, eu, como pastor, digo, o povo de Deus peca muito nisso, viu? Muitas vezes não tem olhos para quem sofre, não tem compaixão. Não devemos fazer obras para serem salvos, mas precisamos fazer obras, porque as obras provam que somos salvos. É importante. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas nós só iremos para o céu, de fato, porque fazemos boas obras. Não por causa das obras, mas porque quem faz obras testemunha que foi transformado. Então pense sobre isso, viu? Isso é importante. Daí eu estou dizendo aqui, fiz aqui esse apontamento do catolicismo, porque, não sei se você veio de uma família católica, mas o católico, na sua essência, ele procura ser bondoso. Podem ver as santas marcelinas aí, as freiras, os gestos, né? Podem ver, na história do cristianismo, nós temos 2 figuras que são brilhantes. Quem é? Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá. A gente pode falar o que for do catolicismo, mas eles deram o que é uma demonstração de doação. E o cristão piedoso, ele sempre vai ser doador. Ele não é egoísta. Podem ver que esse cristianismo envesado de materialismo que nos acabou, né? Ora o humanismo e agora esse capitalismo doentio no meio cristão, dessa teologia da prosperidade maligna. Isso também atrapalhou mais, né? Pode ver, as pessoas querem ficar ricas para se deleitar,
com as suas benéficas, não para fazer obras, né? E não para expandir o reino. Então, pensem sobre isso, tá bom, meus irmãos? Então, essa vida justa, bondosa, faz parte. Lembram que o fruto do Espírito, lá em Gálatas, é amor, é paz, bondade, dignidade, ou seja, bondade e dignidade são lados como o nosso irmão Robes ensina. Tem o lado da bondade e da benignidade. Quais são as diferenças? Em uma é a bondade passiva e outra é a bondade ativa. Como assim? O mundo me vem com maldade e eu respondo positivamente. Eu estou reagindo passivamente. E na outra, que é ativa, eu procuro meios para provocar atos bons. Ou seja, eu provoco situações. Eu não espero passivamente algo acontecer sobre mim para que eu reaja. Eu provoco. Então, esse lado é muito interessante. E ser cheio do Espírito Santo tem a ver com esse lado da bondade e da benignidade, tá bom? Porque isso faz parte de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode ver, a teologia da prosperidade só pensa nos presentinhos, né? Então, continuando aqui. 4, pode continuar para nós. Bia, por gentileza, a doutrina do juízo final constitui. Grande motivação para a salvação. As decisões tomadas por pessoas nessa vida afetarão seu destino por toda a eternidade. E é justo que nosso coração sinta e nossa boca ecoe a emoção com que Deus lança o apelo por intermédio de Ezequiel. Convertei-vos de vossos maus caminhos. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, Ezequiel 33:11. Na verdade, Pedro indica que a demora na volta do Senhor deve-se ao fato de que Deus está sendo paciente conosco, não querendo que nenhum se perca, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. Joia, né? Essa questão da evangelização é primordial. Nós só existimos e nós estamos sendo treinados aqui para isso, para alcançar esses corações. Um último comentário sobre a bondade. O reverendo Augusto Nicodemos disse assim que o cristão ele não é salvo pelas obras, mas todo cristão faz obras. Se é um verdadeiro cristão. E eu concordo com Nicodemos, tá bom, meus irmãos? E aqui, sem fazer medida, tá, meus irmãos? Porque a gente começa a ter aquela régua, né? Aquela cama de Procusto, de medir, né? Eu faço, o fulano faz menos. Cada um vai fazer, o importante é fazer. A gente não tem que fazer essas cobranças, né? Que aí a gente acaba caindo um pouco no legalismo. Bom, sobre o inferno, né? Leia para nós, Diego, agora o inferno. É apropriado discutir a doutrina do inferno juntamente com a doutrina do juízo final. Podemos definir o inferno como segue. O inferno é lugar de castigo eterno e consciente para ímpio. As escrituras ensinam de várias passagens que existe tal lugar. No final da palavra dos talentos, o Senhor diz: é o servo inútil, e o servo inútil lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Esta é uma das várias indicações de que haverá consciência do castigo após o juízo final. De modo semelhante, o rei dirá a alguns no julgamento: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Jesus diz que essas pessoas, assim condenadas, irão para o castigo eterno, porém, o justo para a vida eterna. Mateus 25:46. Nesse texto, o paralelo entre vida eterna e castigo. Desculpe, castigo eterno. Após o juízo final. De modo semelhante, o rei dirá a alguns no julgamento: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Jesus diz que essas pessoas, assim condenadas, irão para o castigo eterno, porém, o justo para a vida eterna. Mateus 25:46. Nesse texto, o paralelo entre vida eterna e castigo eterno indica que ambos os estados não terão fim. Bom, já falamos sobre isso, nenhuma dúvida, né, meus irmãos? Tranquilo, né?
Mais algum comentário? Não? Alguma dúvida? Pergunta? Pastor Noé, um comentário que no livro do Hobbes, ele chega a falar que essa questão da consciência, né? No inferno as pessoas vão ter consciência daquilo que elas fizeram e da vida aqui, né? Na Terra, mas aqueles que estiverem com Deus não vão lembrar de nada. Então, aí boa lembrança do Hobbes. Vamos lá, meus irmãos. Será que nós não lembraremos? Ou será que a nossa consciência não será fadada às dores e os pesares dessa vida? Porque lembram que o texto bíblico fala, Diego, eu só vou bloquear aqui seu microfone, tá? Que está dando joia. Lá no céu não herdarão nem a carne nem o sangue, dando a ideia de não haverá pecado. Então, Beatriz, eu discordo do Hobbes sobre essa questão. Eu acredito sim que teremos consciência. Só que nós aqui na Terra, quando pensamos, por exemplo, vamos pegar um caso, tá? Absalão, quando ele pratica a insurreição contra Davi. Nós não notamos em Absalão arrependimento. Vamos especular que Absalão teve aquela morte trágica, Davi, como pai, fez o seu luto. Mas como você iria falar que o seu filho iria para o céu diante daquele quadro? Então, perceba, Davi, se ele for imaginar uma eternidade com Deus, sabendo que o filho estaria no inferno, porque, vamos lá, tudo bem que Davi não tinha essa dimensão que nós temos do Novo Testamento, tá? Começa por aí. Então, para Davi, morriam, iam ser julgados, mas eles tinha aquela ideia de que talvez fossem para o mesmo lugar. Não me pergunte qual era a concepção de Davi, mas eu estou especulando, tá? Que Davi, ele não tinha a mesma clareza, mas ele sabia, ó, Davi é diferente de Jonathan. Ou melhor, Absalão é diferente de Jonathan. Jonathan, filho de Saul, foi meu aliado, amigo, um homem de Deus. Meu filho praticou a insurreição contra mim, violentou as minhas mulheres, meu general o matou. Ora, são destinos diferentes, são colheitas diferentes. Você acha que Davi, quando ele ficava especulando sobre a eternidade, que isso sim ele devia especular, ele não tinha um pesar? Tinha. Tudo bem, vamos lá. Dá para a gente imaginar que lá no céu Davi vai ficar tendo esse pesar por toda a eternidade? Não dá. Que parece que é um suplício, é um sofrimento. Então, nessa hora, Beatriz, é mais fácil admitirmos que nós vamos nos esquecer. Mas por isso que eu discordo da opinião do Hobbes. Eu penso que nós teremos um pouquinho daquilo pelo qual Deus tem de muito. Porque, Beatriz, um parente nosso que vai para o inferno porque negou a Cristo de forma clara, por mais que amemos aquela pessoa, só de imaginar que eu vou estar no céu por toda a eternidade lembrando daquele parente, isso parece que é um suplício para nós. Só que nós estamos na nossa condição agora de pecadores caídos. Lá no céu nós teremos aquela mente, eu diria, perfeita. Por quê? Porque Deus que criou todos os seres humanos, você acha que Deus não iria sofrer sabendo que todos os seres humanos que ele criou, ele não criou para ir para o inferno? Entendeu? E por que Deus não sofre? Porque ele é Deus. Ora, nós teremos corpos glorificados. Logo, na minha concepção, mesmo que lembremos, nós não jamais nos abateremos, porque é mais ou menos aquilo, Beatriz. Deus deu chance para todos. Então, a culpa em tese, e aí é onde entra aqui a grande discussão do livre-arbítrio e da predestinação, a culpa em tese é da pessoa, das escolhas da pessoa, e não de Deus. Então, nós agora, por estarmos com o corpo glorificado, tendo uma mente perfeita, sentimentos perfeitos, nós não iremos sofrer. Enquanto nós não chegamos lá, isso é inimaginável. Mas lá, por isso que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não acredito nessa amnésia. Eu acredito, pelo contrário, o oposto. A gente vai ter consciência de tudo.
até mesmo das nossas mazelas. E a gente vai olhar para nós e falar, mas como eu fui burro, né? De ter escolhido tão errado aquilo, poderia ter escolhido tão certo. Entendeu? Então, assim, vamos lá, Beatriz. Alguém já disse que muitos crentes vão chegar lá no céu que nem galinha salpicada no fogo. Lembra antigamente que os pais iam lá e mandavam a gente na granja? Você que morou lá no Paraná deve saber disso, Beatriz. Você ia lá, comprava uma galinha na granja, não era assim? Não era assim, Júnior? Aí a vovó, a mamãe pegava, fervia o panelão, né? Ou a galinha já vinha morta, o pai batava, né? Torcia o pescoço, pendurava ou cortava o pescoço, né? Cada um tinha um costume. E aí matava aquela galinha, aquele galo, e aí depois ia escaldando, não ia? Na água quente, arrancando as pelas. Lembra disso? Quem lembra disso? Você já viu isso, Beatriz? Não? Eu lembro, pastor, que eu era do norte. O negócio era doido. Vai lá, pega a galinha, você sai correndo, né? Você é raiz, né, Diego? Aí, então, Beatriz, você nunca viu isso, Beatriz? Ô, Beatriz, você é no guria, meu, você é novinha, você é a mascote da turma. O Júnior deve ter feito isso, né, Júnior, já? Eu, muitas vezes, vi meu pai fazer. A minha mãe fazia muito isso aí. Muito. Aí, o que acontece? Depois de você escalda, né, tem um caldeirão, você bota água quente, porque além de limpar um pouco, né, da sujeira, você tira as penas, mas sempre sobra umas peninhas. Aí o que você faz, Beatriz? Você pega agora essa galinha, bota no fogo, para queimar essas peninhas, sobe o cheiro de pelo queimado. Você vai saber qual é o pelo. Sabe quando você está fazendo comida e queima o pelo do braço? Pelo de cabelo? Sabe aquele cheiro de cabelo queimado? Pelo do braço? Pois é, galinha salpicada, tem esse cheiro, só que é mais intenso. Então alguém já disse que vai chegar um monte de crente lá no céu cheirando galinha salpicada, entendeu? Tá caindo lá, tá caindo lá no lago de fogo de enxofre, vem o Senhor na última hora, arranca da labareda, entendeu? Ou seja, o fogo do inferno dá aquela chamuscada, né? O crente chega lá, esse cheiro de galinha salpicada, entendeu? Então, assim, filha, brincadeiras à parte, né? Mas tá lá no céu é maravilhoso, entendeu? Então, assim, imagina você chegar lá no céu e olhar, tá bom, Senhor, eu estou aqui nas favelas celestiais. Se não me engano, é Spurgeon que dizia isso. Glória a Deus. Mas, puxa vida, eu poderia ter feito tanto para o meu rei. Eu fui tão egoísta com meus bens, com meus dons, com o meu intelecto, com a minha vida. Fiz tão pouco para ele. Ele me fez tanto a vida toda e eu fiz só isso para ele. Ou seja, eu entrei no céu, né? E cheirando da galinha salpicada, né? Quase queimou no fogo do inferno. Eu acredito que esse pensamento, no primeiro momento, seja legítimo, mas ele não vai nos abater para sempre. A gente vai viver. Agora, é óbvio, porque lá vai ser um período inigualável, entendeu? Então, assim, essa é a minha percepção. Eu respeito quem pensa o contrário, entendeu, Beatriz? Tá bom? Ele chega a falar, inclusive, que é para a gente não se entristecer, né? Que não vai ter essa consciência, porque na parábola do rico Lázaro, que foi pro abismo, tá chorando os parentes lá que não ouviu a palavra. Mas quem tá no céu não tá nem preocupado, porque ele está em glória eterna, então ele não tá preocupado com as outras pessoas. Porque ele sabe que todo mundo vai conhecer, né? E por essa razão, e quem for para o inferno, Beatriz, eu também creio que a pessoa terá consciência. Veja, eu estou aqui porque eu desprezei, eu estou aqui porque eu lutei, eu estou aqui porque eu quis. Esse é o meu pensamento, entendeu? Por isso que a gente tem que pregar, filha. Tem que pregar. Jesus fala que lá nós veremos na mesa Abraão, Isaac e Jacó. Se Jesus falou isso, então, se a gente vai ter consciência dessas pessoas, por que ele fala, então? Para estar lá. Talvez, Júnior, a grande proposta deles é consolar aqueles que talvez vão para lá com sofrimento, mas eu acho que, como eu disse, a analogia que eu faço é essa, nós não podemos comparar as nossas emoções fadadas à derrota, à fraqueza, com aquela mente que teremos lá, entendeu? É que nem as mulheres, muitas vezes, quando falam assim, não, amor, se eu morrer, você não casa de novo, né? Geralmente é isso. Isso também tem homem que faz isso, né?
Mas assim, irmãos, lá não vai ter essa disputa, né? Vou ficar com a fulana, com a beltrana. É o que o Senhor disse, a gente vai chegar lá, nós seremos como os anjos nos céus, né? Ou seja, assexuado, não terá, seremos uma grande família de características diferentes, porque anjos é uma coisa, seres humanos são outras, mas não vai ter mais essa questão assim relacional no sentido, né, talvez que, né, eu vou ficar mais ali com a, né, com a ex. Não, longe disso, não tem isso. É perfeito, todo mundo perfeito, né? Isso é coisa nossa, ciúme é coisa dessa terra, né? Tá bom? Então, Pia, novo céu e nova terra, para a gente terminar. Novo céu e nova terra. Viveremos eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. Após o juízo final, os crentes entrarão para sempre no pleno gozo da vida na presença de Deus. Jesus nos dirá: Vinde bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 26:34. Entraremos em um reino onde nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, no Novo Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Apocalipse 22:3. Aleluia. É uma nova vida. O que é o céu? Pode ler, filha. Opa. O que é o céu? Na era presente, o lugar em que Deus habita é frequentemente chamado de céu nas Escrituras. O Senhor diz: O céu é o meu trono, em Isaías 66:1. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Mateus 6:9. Jesus agora, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. 1 Pedro 3:22. De fato, o céu pode ser definido da seguinte maneira: o céu é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Glória a Deus, né? Agora aqui, meus irmãos, só fazendo um breve comentário, né? O apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de céu. Quando ele fala que foi elevado, quando ele se viu, né? Ele está falando sobre ele na terceira pessoa. E que ele conhece alguém, mas depois ele acaba revelando que é ele próprio, que foi até o terceiro céu. Nós entendemos que o primeiro céu é esse que os olhos contemplam, né? Que é esse espaço que nós enxergamos entre a terra e as nuvens. O segundo céu nós entendemos que seria o universo, essa questão, essa percepção das galáxias, das estrelas. E o terceiro céu nós entendemos que seria esse lado espiritual, que os olhos não viram. Lembro que em uma das minhas aulas eu falei sobre as minhas utopias? Eu disse que um dia eu particularmente acredito que Deus permitirá que o ser humano conheça mistérios da espiritualidade, assim como Deus permitiu conhecermos mistérios da vida por meio da ciência, por meio da medicina. Então, eu acredito que um dia, quem sabe, Deus nos conceda o privilégio de desvendar também esse lado mais espirituoso, assim como um dia o ser humano conseguiu fazer tantas proezas nessa terra, e graças a Deus por isso, eu acredito que um dia essas percepções espirituais vão ser mais aguçadas, vão ser mais notórias, né? E aí, meus irmãos, deixa eu até dizer uma coisa para vocês, agora que eu vou, de novo, eu vou para as minhas utopias. Todo mundo que creu nas Escrituras e por elas viveu, acabaram antecipando as descobertas tecnológicas e científicas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O fato de crermos em Deus é enxergarmos no além, é ver no metafísico, é ver onde não é palpável. Ora, quem tem essa percepção acaba sendo até protagonista na história, no que se diz respeito às descobertas científicas e tecnológicas. E onde eu vou filosofar aqui? Lembram que a Bíblia vai falar que Filipe ele é arrebatado de um lugar para o outro? No Novo Testamento? Eu creio muito na literalidade dos textos, meus irmãos. Eu creio tanto nisso, que é possível uma pessoa sair de um lugar e para o outro. Pastor Raio, o senhor está viajando. Meus irmãos, eu acredito tanto que quanto mais perto chegarmos do fim, que eu deduzo que vai ter um acerto de contas no mundo, maiores serão os milagres.
como eu já mencionei em outras aulas. A gente vai estar lá no nosso culto e, de repente, a água do bebedor vai começar a jorrar vinho. É a coisa do tipo, assim, para o Senhor marcando a história, fazendo coisas como foram também nos dias dos profetas. Lembra que quando Eliseu ora, dizendo para o seu moço, Senhor, abra os olhos dele e ele vê os anjos? Eu creio que nós veremos esses momentos chegarem. Eu acredito, eu particularmente. Como tudo isso se dará, eu não sei. Mas voltando a falar sobre a questão do arrebatamento. O que é o arrebatamento, senão uma transladação? Lembra que quando Jesus entra na casa onde os apóstolos estão trancafiados, ele passa pelas paredes? Como pode um corpo glorificado passar pelas paredes? Pode, meus irmãos. Poder de Deus. Como pode um corpo ser elevado aos céus e flutuar? Um corpo glorificado. Como pôde, por exemplo, Elias ser arrebatado ou Enoque ser arrebatado? É a intervenção de Deus na história. Nós não entendemos, e todas essas intervenções de Deus na história nós chamamos de milagre. Mas eu acredito muito nessas possibilidades de que um dia, quem sabe, Deus nos permita conhecer os segredos da espiritualidade. Então, tirando esse lado, voltando para a transladação, será que o reino que um dia desfrutaremos com Cristo, né, na vida a por vir, será que também o ser humano não vai começar a desbravar outros planetas, quem sabe com a descoberta da transladação? Não sei, meus irmãos. O que é um sinal, senão, né, por exemplo, uma coisa que, né, sai de um lugar e vai para o outro? Perceba, o que é o arrebatamento, senão a desmaterialização de um corpo e a materialização em outro lugar? Explica tudo isso. Hoje, para nós, isso é milagre. Mas eu fico, assim, particularmente, me permita, tá? São os meus devaneios, tá, irmãos? Eu acredito tanto nas Escrituras que uma hora pode ser real isso. Deus pode fazer coisas assim. Porque na literalidade que eu creio do Apocalipse, aí é onde entre os pontos principais, as duas testemunhas ressuscitarão. E todos os olhos verão e eles serão levados aos céus. Ou seja, me explica tudo isso. Então, eu estou falando dessa forma, né, porque a gente, quando fala do céu, é um lugar espiritual, é um lugar da habitação de Deus. Mas eu acredito que quanto mais cremos em Deus, cremos no poder dele, mais a gente pode presenciar esses fenômenos e manifestações do divino entre nós, tá bom? Bom, são os meus devaneios, tá bom, meus irmãos? Então, continua aqui para nós, Beatriz, por gentileza, né? Discutimos anteriormente como Deus está presente em outros lugares, mas como ele manifesta sua presença de maneira especial em certos lugares para abençoar. A maior manifestação da presença de Deus para abençoar é vista no céu, onde ele faz sua glória conhecida e adorada pelos anjos, por outras criaturas celestiais e pelos santos redimidos. Ou seja, há toda uma vida divina, espirituosa, no lugar onde Deus habita, e com seres celestiais. E tudo isso é muito real. E eu creio nisso. A gente vai falar sobre os anjos, sobre os demônios, a gente vai chegar lá. O céu é um lugar, não apenas um estado mental. Por favor, continue para nós, minha irmã. Mas talvez alguém fique tentando imaginar como o céu poderia ser unido à Terra. Sem dúvida, a Terra é um lugar que existe em certo local em nosso universo, situado no espaço e no tempo. Mas pode-se pensar também no céu como um lugar passível de ser ligado à Terra? Fora do mundo evangélico, em geral, nega-se a ideia do céu como um lugar, principalmente porque sua existência pode ser conhecida apenas a partir do testemunho das Escrituras. Recentemente, mesmo alguns estudiosos evangélicos têm hesitado em afirmar o fato de que o céu é um lugar. Será que o fato de sabermos do céu apenas pela Bíblia e não podermos dar nova prova empírica dele deve ser razão para não acreditar que o céu é um lugar real? É aqui onde muitos, né, vão negar, porque nunca se viu, nunca se percebeu. Até o dia, quem sabe, que Deus permita, como eu já mencionei,
que as pessoas descubram essa realidade espiritual que acontece. Eu, particularmente, como eu disse, irmãos, para mim isso tudo é muito real, né? Para mim isso tudo é muito claro, porque creio muito nas Escrituras e não tenho dúvida delas. Não consigo explicar isso, né? Isso é objeto de fé. E para a gente concluir, a criação física será renovada, né? Como a gente já viu, né? Pode ler para nós, Beatriz? Além de um céu renovado, Deus fará uma nova terra. Segundo Pedro 3,13 e Apocalipse 21. Várias passagens indicam que a criação física será renovada de forma expressiva. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 e 21. Só fazendo mais um comentário aqui sobre o céu, meus irmãos. Hoje, com as descobertas tecnológicas, depois do telescópio Hubble, agora com o James Webb, mapeando as galáxias, redefinindo algumas teorias, porque eu não sei se vocês sabem que agora o James Webb ele está redefinindo muitas coisas, porque se tinha uma ideia de as galáxias estavam em expansão, agora já está tudo mudando de novo. Percebam, irmãos, alguém já disse algo que é bem curioso. Se há vida fora do planeta Terra, possivelmente deve ser de plantas ou de seres microscópicos. Assim como, estatisticamente, somente o ser humano é esse ser que tem a mente, nós, como religiosos, dizemos, somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, de milhões de espécies vivas, desde micro até macro, só o ser humano tem essa capacidade cognitiva e essa percepção de passado, presente e futuro, e essa interação social, e essa evolução, mas nenhum outro. Então, alguém já disse que, até matematicamente, se o universo existir vida, possivelmente seja uma ameba. Eu concordo com isso. Eu acredito, irmãos, nessa questão da expansão, né, do ser humano, ele descobrindo novos lugares. Um pouco de Star Wars, tá bom, meus irmãos? Me permita, tá? Eu sou geração George Lucas, a minha temporada, meu filme predileto, né? Star Wars. Então, assim, eu acredito muito em algo parecido com aquilo. E eu acredito que se Jesus não voltar nos próximos anos, daqui a 500 anos, quando a tecnologia estiver extremamente, né, para frente, com coisas assim inimagináveis, o ser humano vai ver que ele é o único ser que tem a imagem e semelhança de Deus no universo e que ele é único. E, em outras palavras, mesmo em outro planeta, quem sabe vai estar aceitando Jesus, entendeu? Vai precisar de Jesus. É como se toda a ordem do cosmos, né, precisasse do conhecimento de Cristo. Olha só que interessante, irmãos, quando a gente fala do planeta Terra, né, hoje a gente sabe que é um planeta que ele tem toda uma estrutura, a gente, né, o nosso sistema é heliocêntrico, estamos ao redor do Sol, e é magnífico a vida do planeta. A gente, quando começa a entrar nessas questões espaciais, a gente não consegue nem pensar direito, porque é uma coisa muito maior do que a gente. Então, percebam, nós, seres humanos, somos tão pequenos, né, comparado ao que Deus nos fez ser. Né? E mesmo assim, tão pequenos, a gente consegue aprender tantas coisas, mas mesmo assim somos muito limitados. Né? Então, para a gente concluir, Beatriz, nosso corpo, né, nosso corpo ressurreto fará parte da nova criação. No novo céu e na nova terra haverá lugar e atividades para o nosso corpo ressurreto, que nunca envelhecerá, nem se enfraquecerá, nem adoecerá. Uma forte consideração a favor desse ponto de vista é o fato de que Deus fez a criação física original muito boa, em Gênesis 1:31. Não há, portanto, nada inerentemente pecaminoso ou mal ou não espiritual no mundo físico, que Deus fez, ou nas criaturas que colocou nele, ou ainda no corpo físico que nos deu na criação. Embora todas essas coisas tenham sido desfiguradas e distorcidas pelo pecado,
Deus não destruirá o mundo físico por completo, o que seria reconhecimento de que o pecado frustrou e venceu os propósitos de Deus. Antes, aperfeiçoará toda a criação e a colocará em harmonia com os propósitos para os quais ele a criou originalmente. Esse comentário é bem interessante, né? E agora, a criação não será atemporal, mas incluirá uma sucessão infinita de momentos. Embora certo hino popular fale da hora em que a trombeta do Senhor soará e não existirá mais tempo, as Escrituras não dão apoio a essa ideia. Certamente a cidade celestial que recebe luz da glória de Deus, Apocalipse 21, 23, nunca experimentará escuridão ou noite. Nela não haverá noite, Apocalipse 21, 25. Mas isso não significa que o céu será um lugar em que o tempo será desconhecido, ou onde as coisas não possam ser feitas uma após outra. Eu não concordo com essa ideia, tá, meus irmãos? Essa ideia aqui da trombeta, na minha concepção, é da volta de Jesus, tá? Então, eu penso de forma diferente. Eu entendo sobre a Nova Jerusalém que ele quer dizer, né? Mas eu não penso dessa forma, tá? A doutrina da nova criação dá grande motivação para acumular tesouros nos céus e não na terra. Quando considerarmos o fato de que a presente criação é temporária e de que a nossa vida na nova criação durará por toda a eternidade, temos uma forte motivação para viver de maneira piedosa, acumulando tesouros no céu, refletindo sobre o fato de que o céu e a terra serão destruídos. A nova criação será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na presença de Deus. Em meio a todas as perguntas que fazemos naturalmente a respeito do novo céu e da nova terra, não devemos perder de vista o fato de que as Escrituras retratam de maneira coerente essa nova criação com um lugar de grande beleza e alegria. Na descrição do céu em Apocalipse 21 e 22, esse tema é afirmado repetidas vezes. É a cidade santa, 21, 2. Um lugar preparado como a noiva adornada para o seu esposo, 22, 21, 2 também. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta desse restante aqui? Alguma pergunta? Podemos encerrar aqui? Pastor Rai, na parte que o Hobbes fala sobre que é possível que tenha 7 céus, isso é bíblico? 7 céus. Isso. Então, filha, ele sustenta, agora eu confesso que eu não me recordo, depois você pode mandar para mim, tá? Mas, se eu não me engano, ele faz ali uma citação com vários tipos de... vamos pegar aqui, filha, é como se falássemos que Deus tem 7 espíritos. Uhum. Aí a gente começa a pegar, por exemplo, Isaías 11 e falar que um é dessa forma, outro é daquela forma, e aí a gente fragmenta. A ideia, se salvo engano, ele está dizendo, é 7 no sentido de perfeição, não 7 formas. Uhum. Salvo engano, filha. Depois você me manda, porque agora eu não estou lembrado, tá bom? Sim, é porque ele não desenvolve muito. Ele cita, mas depois ele acaba indo para a parte dos 3 céus. Então eu fiquei tipo assim, por que ele citou 7 céus? Depois ele vai desenvolver só 3. Então, muitas vezes, sabe, filha, esse é o problema de ser uma síntese, né? A obra dele é uma síntese de uma introdução. Percebam que a obra do Hobbes foi fruto de aulas, em cultos de oração. E ali depois ele faz essa obra, se escreve esse livro, que para mim é um dos melhores nessa síntese. Por outro lado, ele não discorre muito, né? Quando nós pegamos, por exemplo, né, o Erickson, pode ver que o Erickson, meus irmãos, é a introdução à teologia sistemática. Nosso próprio Hobbes aqui, se a gente for considerar, ele não é uma introdução, mas quando a gente pensa, né, teologia sistemática, seriam mais volumes, mais debates, né? Então, eu quero acreditar que ele só fez uma citação dos céus que a Bíblia apresenta, mas ele não explicou, entendeu? Dando essa ideia da pluralidade, da grandeza de Deus nos céus. Não que existam 7 céus,
uma coisa é certa, filha, é lá que você vai estar aí, tá bom? Amém. Né? Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo de número... vamos fazer bem rapidinho o último bloco, tá? Quem precisar sair, fique à vontade, a gente vai fechar essa aula e vamos mais alguns minutos e a gente vai rapidamente entrar no assunto. Eu gostaria hoje de ter falado, né, sobre todos esses capítulos, mas a aula é viva e os debates acabam fluindo, né? Tá bom? Podemos parar? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vou parar aqui a gravação e a gente volta para o último bloco, tá bom?